Boa tarde, turma. Como vocês já sabem, o meu nome é Eliane e eu sou quem? Eu sou a professora de ciências, certo? De vocês. Vamos aqui hoje para uma aula, não é? Maravilhosa que nós vamos ter. Lembrando a vocês, nós estamos chegando perto do término das nossas atividades de final de ano, dos nossos assuntos. Aqueles alunos que estão faltando atividade, é bom correr, porque senão vocês não vão ficar de férias no tempo hábil, certo? Quem tiver faltando atividade vai ficar com a gente até o dia 27 de dezembro, tá bom? É bom quem ainda está com as atividades incompletas, ou se você conhece alguém, algum aluno que está faltando atividade, diga ele, rapaz, vai fazer as atividades, ó, senão você vai ficar até dia 27 de dezembro, quem está devendo atividades, tá bom? Então vamos continuar a nossa aula do que nós paramos na aula anterior, né? Que nós estávamos falando das placas tectônicas, o movimento dessas placas, como houve a deriva continental e os continentes se afastaram. E a partir desse afastamento das placas, né? Que nós chamamos de tectônicas de placa, ao surgimento de coisas que nós vamos chamar, conhecidas cientificamente hoje, como os vulcões, os terremotos e os tsunamis, certo? Aqui no Brasil existem vulcões adormecidos, dizem, eu nunca vi, mas dizem que existe um vulcão adormecido lá na Amazônia. Terremotos aqui praticamente não são registrados, ou quando são registrados é porque eles acontecem lá no Oceano Atlântico, e a gente sente um pouquinho do tremor aqui. Tsunamis, eu nunca vi relatos de tsunami na nossa costa brasileira, mas isso não quer dizer, né, que nós não possamos ter um tsunami em outra coisa assim. Mas como nós não estamos em cima mesmo de divisas, de placas tectônicas, então para a nossa região é mais difícil de ter a presença de vulcões, terremotos e tsunamis. Os maiores perigos é que estão sobre as divisas dessas placas. Olha só, os vulcões, por exemplo, né? Em todo o planeta, as regiões que apresentam maior atividade vulcânica geralmente coincidem com as zonas de encontro entre as placas da litosfera. Eu acabei de dizer para vocês, certo? Mas será que isso é por acaso? Então, a gente tem aqui ó, uma imagem, tá? Um vulcão, não é? Aqui as placas, ó, aqui a gente vai ter uma crosta oceânica, uma crosta oceânica. A gente vai ter uma placa adjacente aqui. A gente tem outra aqui, ó, certo? Outra crosta da litosfera. O que é que vai acontecer? O encontro entre uma e outra, né? O que nós podemos observar aqui é que tem a parte do magma que fica no interior da Terra, no núcleo da Terra. Ele consegue sair por aqui, ó. Aqui é uma região ó, de formação, uma região de vulcão. Então, mesmo aqui no encontro dessa placa. Vamos olhar o que é que acontece nesse processo, né? Vejam bem, a presença de intensa atividade vulcânica nos encontros entre as placas litosféricas não é mera coincidência e pode ser mais bem compreendida por meio da figura acima, que acabei de explicar para vocês. Nesse encontro, uma das placas, aquela feita de material mais denso, ou seja, com mais massa, move-se para debaixo da outra. À medida que ela desce de encontro às altas temperaturas da astenosfera, que está mais embaixo, sofre fusão, elas passam pelo processo de fusão, originando então o magma. Então, o que nós podemos ver aqui, ó. Essa placa aqui, ela é mais densa, ela desce. Quando ela desce, então o que é que vai fazer? Esse material, ele vai sobre alta temperatura, ele vai formar o magma, e esse magma ó, sai ó, aqui pelo vulcão. São o que a gente chama das lavas, né? Vulcânicas, ok? Então aqui nós vamos ver o seguinte: porções pouco densas de magma sobem e, quando saem pela superfície da crosta, dão origem ao fenômeno do vulcanismo.
O magma expelido pelos vulcões recebe, então, o nome de lava, certo? Então, nós vamos ver aqui que o magma, ele que sai aqui dos vulcões, quando ele sai, ele recebe o nome de lavas, ok? Os terremotos, o que é que são os terremotos, né? No encontro de duas placas litosféricas, quando duas placas da litosfera, que é da região da crosta da Terra, elas se encontram, essas grandes porções rochosas se atritam, ou seja, elas batem uma na outra, né? Aqui está utilizando o termo esfregam, elas batem uma na outra. Quando elas batem, elas causam atrito. E como o deslizamento de uma placa sobre a outra não é perfeito, porque as rochas são muito ásperas, de vez em quando acontecem súbitos movimentos de reacomodação das placas. Esses movimentos criam ondas de choque, denominadas ondas sísmicas. Nós já estudamos isso numa das nossas primeiras aulas sobre esse assunto, que se propagam e fazem a superfície tremer. Às vezes, a grande distância. Então, as placas, muitas vezes, uma passaram por cima da outra numa região aqui, mas as ondas sísmicas são tão fortes provocadas por isso que dá para se sentir em cidades a quilômetros de distância, certo? O foco de um terremoto é o ponto onde inicia a movimentação que reacomoda as placas. O foco. Mas o epicentro desse terremoto é o ponto na superfície que fica bem acima do foco. O epicentro, aqui seria o foco, nessa região aqui seria o foco, e aqui nessa região de cima da superfície, onde vai ser percebido, seria então o epicentro, certo? Do terremoto, epicentro. Desse terremoto é o ponto na superfície que fica bem acima do foco. Um terremoto também pode ocorrer onde há falhas ou trincas na crosta terrestre, como está mostrado aqui ao lado. Se tiver uma falha ou uma trinca na crosta terrestre, também pode acontecer terremotos. E os tsunamis, né? Os tsunamis, o que é que vai ser os tsunamis? Então, um tsunami a gente pode dizer também que ele é uma onda gigante, né? Vai ser um conjunto de ondas marinhas com altura bem maior do normal. Pode ser causado por terremotos no fundo do oceano, erupções de vulcões submarinas ou qualquer outro acontecimento que desloque grande quantidade de água, certo? Então, os tsunamis, por exemplo, eles fazem com que subitamente toda a água, certo, que está na superfície do mar, elas oscilem bastante, elas venham até o litoral, formando ondas velozes e grandes. Então, aqui nessa imagem, nós temos aqui, ó, um esquema de um tsunami, certo? Originado por terremotos. Nós vamos ter aqui uma movimentação da água, isso aqui causado também pelas falhas, certo? Das placas tectônicas. Lá no alto mar, ela faz com que haja agitação dessa água. Essa água vem, ó, formando várias ondas. Essas ondas ganham intensidade e velocidade, vêm até as regiões da praia, em alturas muito grandes, podendo cobrir até uma faixa enorme aqui de terra, tá certo? Aqui nós temos um esquemazinho do que foi mostrado nas aulas e agora nós vamos para a nossa atividade de hoje, tá bom? Nossa atividade de hoje, a primeira pergunta, vocês vão fazer no caderninho de vocês. Vocês vão colocar aí a primeira pergunta no caderninho de vocês. Como são formados vulcões, certo? Como são formados os vulcões? Essa é a primeira pergunta, tá bom? Para ela, vocês vão deixar 5 linhas, tá? 5 linhas, ok? Aí, após isso, nós vamos ter os terremotos. Aí vocês vão, né? Como são formados os
terremotos. Tá bom? Façam com base na aula de hoje, tá bom? 5 linhas também, tá, gente? Que é a segunda questão, como são formados os terremotos. Por último, terceira questão, né? Como são formados o quê? Os tsunamis, ok? Como são formados os tsunamis? Aí vocês respondem uma foto e enviem para mim. Não esqueçam de assinar a lista de presença, tá, gente? Quem tiver com a atividade atrasada, por gentileza, faça a atividade e envie para mim. Essa aqui vocês terminam de fazer, tiram uma foto e enviam no privado, tá? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Eu vou colocar um videozinho para vocês complementar, para que vocês vejam a ação de um tsunami, tá bom? Um abraço, turma.